Você lembra de Kate Jackson, a Sabrina Duncan de As Panteras? A pantera séria. A pantera inteligente. A pantera que, no começo, parecia até ser a verdadeira líder do trio. Pois hoje a história não é sobre Farrah Fawcett, nem sobre o cabelo mais famoso dos anos 70. Hoje é sobre Kate Jackson, a outra pantera. E nesse caso a minha preferida das três. Ela tinha uma beleza serena, clássica, que fez com que muita gente se apaixonasse naquela época. A atriz que entrou em As Panteras como uma das protagonistas mais promissoras da TV americana, bateu de frente com bastidores complicados, perdeu oportunidades gigantescas, sumiu de Hollywood, enfrentou problemas de saúde, se envolveu em uma batalha financeira pesada. Décadas depois, voltou a chamar atenção por um motivo cruel: o próprio rosto. E fica até o final, porque a pergunta que muita gente faz até hoje não é só por onde anda Kate Jackson. A pergunta que realmente prende é: como uma das mulheres mais famosas da televisão virou uma figura quase reconhecível para parte do público? Kate Jackson nasceu em 1948, no Alabama, e antes de se tornar uma pantera já tinha feito televisão. Ela apareceu em Dark Shadows, e depois ganhou destaque em The Rockies, uma série policial dos anos 70. Ou seja, quando As Panteras chegou, Kate não era uma novata perdida tentando descobrir onde ficava a câmera. Ela já sabia trabalhar, já tinha experiência e já tinha presença. Em 1976, As Panteras estreou e virou fenômeno. A série vendia três mulheres bonitas, elegantes, independentes, resolvendo crimes sob o comando de Charlie, o chefe misterioso que nunca aparecia de verdade. Na teoria, era uma série sobre mulheres fortes. Na prática, a câmera sabia muito bem onde queria mirar. E Kate Jackson era Sabrina Duncan, a pantera mais racional do trio original. Enquanto Farrah Fawcett explodia como Jill Monroe, a loira ensolarada que roubava posteres, capas de revista e a atenção do público. E Jacqueline Smith surgia como Kelly Garrett, mais sofisticada e clássica. Kate era a cabeça da equipe. Era a que pensava, investigava, desconfiava, conduzia. Só que esse também era o problema. Porque As Panteras não ficou famosa apenas pelas histórias policiais. Ficou famosa pelo visual, pela imagem, pela sensualidade disfarçada de investigação. E, quando se fala da série, muita gente lembra primeiro do cabelo de Farrah, dos biquínis, dos disfarces provocantes, das poses e só depois dos casos. Kate Jackson, que tinha uma postura mais séria. Kate não gostava desse clima de sensualidade na série. Em uma entrevista antiga, Andrew Stevens, marido dela na época, chegou a dizer que Kate era a única pantera que se recusava a usar maiô. A explicação dela era seca. Aquilo não era necessário para a história. Ou seja, enquanto a produção entendia que pele à mostra ajudava a vender audiência, Kate parecia olhar para aquilo e pensar: eu não preciso disso para provar que estou trabalhando. Nos bastidores, a situação também não era esse conto de amizade perfeita que a nostalgia gosta de vender. A série tinha pressão, disputa de atenção, diferença de tratamento e uma sombra enorme chamada Farrah Fawcett. Farrah virou um fenômeno absurdo. Era capa de tudo, pôster em parede de adolescente, símbolo sexual, estrela instantânea. E quando uma atriz explode desse jeito dentro de um elenco de três protagonistas, o equilíbrio desanda. A rivalidade aconteceu, não com uma briga de gritos no camarim, mas era notório o descontentamento no enquadramento, na capa da revista, no contrato, no espaço que uma ganhava e a outra perdia. E Kate não gostava nada disso, e ela era conhecida por baixar a cabeça. Ela era exigente e pouco disposta a aceitar qualquer coisa. Mas essa personalidade em uma atriz dos anos 70 virava problema. E então veio uma das oportunidades perdidas mais comentadas da vida dela. Kate Jackson foi considerada para o filme Kramer vs. Kramer, mas o papel de Joanna Kramer acabou ficando com Meryl Streep, que venceu o Oscar. A história que ficou é que Kate não conseguiu fazer o filme por causa da agenda presa em As Panteras. A Vanity Fair escreveu que Kate teve que sair do projeto Kicking and Screaming, ou seja, contrariada. Isso pode entrar como: a série que fez Kate famosa também trancou a porta do papel que poderia ter transformado ela em atriz de Oscar. E quando Cheryl Ladd entrou no lugar de Farrah Fawcett, o clima não ficou dos melhores.
Cheryl chegou para substituir a pantera mais famosa do mundo. Anos depois, Cheryl admitiu que ficou mais próxima de Jacqueline Smith e que Kate nunca foi tão amigável com ela. Não era uma guerra declarada, mas Kate já não estava mais feliz na série e não tinha nenhuma vontade de fazer amizades, apenas gravava 2 cenas e ficava quieta. Cheryl entrou para tapar o buraco deixado por Farrah, mas aparentemente não encontrou em Kate uma colega calorosa pronta para abrir os braços. Assim Kate deixou as Panteras depois da 3ª temporada. Oficialmente, seguiu em frente. Nos bastidores, o desgaste já falava alto. A série tinha perdido Farrah antes, tentado se recompor, depois perdeu Kate também. Na vida amorosa, Kate foi ligada a nomes como Nick Nolte e Warren Beatty. Foi noiva relacionada a Edward Albert. E teve 3 casamentos que acabaram em divórcio. O primeiro marido foi Andrew Stevens, mais jovem que ela. Depois do fim, circulou uma frase bem venenosa atribuída a Kate. Ela teria dito que parecia que o ex-marido tinha encostado um caminhão da Brinks na conta bancária dela. Nos anos 80, ela voltou ao sucesso com os Carecrow and Mr. King. Ela interpretava Amanda King, uma dona de casa que acaba envolvida em espionagem ao lado de um agente secreto. A série misturava aventura, romance, comédia e suspense leve. E funcionou. Em 1987, Kate foi diagnosticada com câncer de mama. Depois, enfrentou um novo diagnóstico e passou por cirurgia, incluindo mastectomia parcial e reconstrução. Mais tarde, também lidou com um problema cardíaco congênito que exigiu cirurgia. Enquanto o público ainda guardava a imagem congelada da Sabrina jovem, bonita e elegante, a mulher real estava passando por procedimentos, medo, tratamento e recuperação. E é aqui que entra a parte que a internet adora comentar sem delicadeza nenhuma: o rosto dela. Com o passar dos anos, quando Kate Jackson reapareceu em eventos, entrevistas ou fotos recentes, muita gente notou uma mudança grande na aparência. O rosto parecia mais rígido, mais inchado em algumas imagens, com traços diferentes daqueles que o público lembrava dos anos 70 e 80. A comparação foi inevitável e cruel. Fóruns de fãs, páginas de nostalgia e redes sociais começaram a especular. Teria feito plástica demais? Preenchimento? Harmonização facial? Procedimentos mal executados? Tentativa de segurar a juventude a qualquer custo? Alguns comentários foram ainda mais pesados, chamando a atriz de irreconhecível e dizendo que seu rosto parecia deformado. O fato é, Kate nunca fez uma grande confissão pública detalhando procedimentos estéticos no rosto. Então, quando alguém afirma com certeza que foi plástica, está entrando no campo da especulação. Mas também é verdade que o público percebeu mudanças marcantes. E, em Hollywood, percepção vira sentença. E Hollywood não perdoa esse tipo de transformação. Se a atriz envelhece naturalmente, dizem que acabou. Se mexe no rosto, dizem que exagerou. Se some, dizem que foi esquecida. Se aparece, analisam cada linha, cada pálpebra, cada contorno. No caso de Kate, a mudança física virou parte da fofoca porque ela já vinha de um histórico de afastamento, doença e silêncio. A ausência criou mistério. O rosto diferente virou manchete informal. Mas a aparência não foi o único problema que marcou os anos posteriores. Em 2010, Kate Jackson entrou com um processo contra um ex-consultor financeiro, alegando que ele teria causado um prejuízo milionário e colocado sua situação financeira em risco. A imprensa noticiou o caso como uma espécie de queda amarga, uma ex-estrela de TV dizendo que havia sido deixada em dificuldade financeira por alguém que deveria proteger seu dinheiro. A palavra falência passou a circular em matérias e comentários, mesmo que a história real fosse ligada a uma disputa financeira e alegações de má administração. Mas, para o público, o impacto era simples. A pantera que parecia rica, famosa e intocável agora aparecia associada a prejuízo, perda e ruína. E isso alimentou ainda mais a pergunta: o que aconteceu com Kate Jackson? Depois dos anos 2000, ela praticamente se afastou das telas. Seu último trabalho como atriz foi em meados daquela década, e depois disso suas aparições ficaram raras. Nada de grande retorno, nada de série nova bombando, nada de reinvenção glamourosa no streaming. Parte disso teve relação com escolhas pessoais.
Ela adotou um filho nos anos 90 e passou a valorizar mais a maternidade. Parte teve relação com saúde. Parte pode ter sido desgaste. E parte, claro, tem a ver com a própria indústria, que troca suas estrelas sem cerimônia quando elas deixam de caber no molde da vez. O mais ácido nessa história é que Kate Jackson é que não houve um único escândalo fatal, uma manchete definitiva, uma cena proibida que acabou com tudo. O que houve foi um acúmulo, bastidores tensos, oportunidades perdidas, disputas de espaço, doença, dinheiro, envelhecimento, aparência comentada e uma Hollywood sempre pronta para trocar mulheres maduras por rostos novos. Quando Kate reapareceu em eventos ligados aos 50 anos de As Panteras, a reação foi dividida. Alguns fãs ficaram emocionados ao vê-la ao lado de outras atrizes da franquia. Outros fizeram o que a internet faz melhor. Ampliaram fotos, compararam com imagens antigas e transformaram o rosto dela no assunto principal. E talvez esse seja o ponto mais cruel da carreira dela. Kate Jackson foi Sabrina Duncan, a Pantera inteligente. Mas no fim, muita gente reduziu sua história ao rosto que mudou. O público olhou para tudo isso e perguntou: o que ela fez no rosto? No fim, Kate Jackson virou quase um caso investigativo para os próprios fãs. Por que saiu de As Panteras? Por que perdeu espaço? Por que não virou uma estrela maior do cinema? Por que sumiu? Por que enfrentou problemas financeiros? Por que reapareceu tão diferente? E talvez a resposta seja menos glamourosa do que muita gente gostaria. Kate Jackson teve talento, fama e oportunidades. Mas também teve azar, conflitos, escolhas difíceis, doenças graves, dinheiro mal administrado e uma indústria que adora transformar mulheres em ícones para depois descartá-las quando elas deixam de parecer intocáveis. Kate Jackson, fora da tela, descobriu que em Hollywood nem inteligência, nem beleza, nem sucesso garantem final feliz.